de desconto, mais Ora Pronove solúvel de brinde. Seja por todos conhecido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja na sua vida nesta manhã de quarta-feira, ao vivo aqui desde da TV Evangelizar, desde Curitiba para todo o Brasil, para várias capitais do nosso Brasil, para vários municípios e além Brasil também nós estamos chegando com o programa Com a Palavra. Meditamos a Palavra de Deus com alegria nesta manhã e hoje de maneira muito especial nós fazemos memória em toda a igreja de uma santa que foi mãe. E foi mãe de um grande santo, Santa Mônica. Então nós também queremos pedir a intercessão desta santa por nós. Pedir a intercessão de Santa Mônica por todos os filhos, por todas as filhas que passam dificuldades, que estão em processo de conversão, assim como esteve Santo Agostinho. Nós pedimos então a Santa Mônica que ela interceda por nós. E é quarta-feira mariana dedicado a Nossa Senhora, aqui na obra Evangelizar, a Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra Evangelizar e padroeira também aqui da obra Evangelizar. Nós queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora, então, nesta manhã de quarta-feira, pedir que Nossa Senhora interceda por nós, interceda pelas nossas intenções. Quais são as tuas intenções, meu irmão, minha irmã, nesta manhã? Por você, por algum familiar, algum amigo que está doente? Você quer rezar pela sua comunidade, pela sua família? Quem sabe pelo seu filho, pela sua filha que andam distante dos caminhos de Deus? Vamos colocar tudo isso em oração diante de Nossa Senhora do Carmo, que ela interceda junto com Santa Mônica por nós e pelas nossas intenções. Reze junto comigo. Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o santo escapulário como sinal do vosso amor e proteção, sois reconhecida como assistência na vida e consoladora amável na hora da morte. Eu, vosso filho e devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento a vós. Nossa Senhora do Carmo, nunca se ouviu dizer que alguém necessitado, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Com confiança, Mãe do Escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus Cristo por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre e por aqueles que se confiam às minhas orações. Mãe amável, sede-nos propícia e rogai por nós a Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Mãe do Santo Escapulário, rogai por nós. Madrinha da obra Evangelizar é preciso, intercedei por nós. Amém. E abra aí a sua Bíblia, a Palavra de Deus, na leitura do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Hoje um pequeno versículo, só um versículo, mas muito bonito, muito profundo. Jeremias 29, 12. E o tema que nós vamos tratar no dia de hoje, nesta quarta-feira, é o poder da oração de uma mãe. Levando também em consideração, como eu dizia no início, que hoje é memória de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Então hoje nós vamos meditar isso, o poder da oração de uma mãe. Toda oração tem poder. E toda oração, ela vai ter uma resposta. Nós somos muito imediatistas, nós queremos respostas muito rápido. E hoje nós vivemos na era do imediatismo. Não é? Isso daqui a gente já sabe por questões filosóficas, por questões de experiência e por questões psicológicas também. Nós vivemos uma era do imediatismo. Então nós estamos com o nosso celular, nós queremos imediatamente uma resposta. Você manda uma pergunta, você manda alguma mensagem para alguém, você que já quer a resposta imediata.
acontece alguma coisa no mundo, seja no Brasil, seja fora do Brasil, a gente pega o nosso celular, pega o nosso computador e já consegue acompanhar tudo. Enfim, nós vivemos nessa sociedade das coisas muito imediatas. O que acontece é que nós podemos, e muitas vezes fazemos, transferimos essa imediatez para as nossas orações. Eu rezo agora e daqui 5 minutos eu já quero a resposta de Deus. Não, Deus não é o WhatsApp, Deus não é a internet. As respostas com Deus são diferentes das outras respostas. Deus não está nesta era do imediatismo. Por isso toda oração, ela tem uma resposta, mas no tempo de Deus, não no nosso tempo. Nós somos chamados a rezar, a pedir pelos nossos, a agradecer, a pedir pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que nos pediram oração, tudo isso. Porém, Deus vai agir no seu tempo, não no nosso tempo. O tema de hoje, o poder da oração de uma mãe. Nós só temos um Augustinho de Hipona, Santo Agostinho, o príncipe, se assim podemos dizer, da teologia, porque foi um cara, e até hoje todos nós teólogos estudamos ele. Não existe uma teologia que você não estude Agostinho. Mesmo que você não seja uma teologia católica, se é uma teologia cristã, você tem que estudar necessariamente Agostinho, porque ele vai moldar todo pensamento, a maior parte do pensamento cristão católico vem de Agostinho. Mas só houve um Agostinho porque houve uma Mônica que rezou. As orações de Santa Mônica foram atendidas depois de muito tempo. Nós sabemos pela história que ela rezou por 32 anos pela conversão do seu filho. Não foi uma novena, não foi um cerco de Jericó, não foi uma missa, foram 32 anos de oração e de lágrimas para que acontecesse essa conversão. Por isso, toda oração, ela tem poder. Ela será atendida no tempo de Deus. Agora, a oração de uma mãe tem muito mais poder sobre os seus filhos. Então, você aí, mãe que me acompanha, saiba que as tuas palavras sobre os teus filhos têm poder. Porque você tem autoridade moral, mas você também tem autoridade espiritual sobre o seu filho e sobre a sua filha. Portanto, cuidado com as palavras que usa com os seus filhos. Você tem palavra, querida mãe, querido pai, para abençoar o seu filho, mas cuidado, porque você também pode ter palavras para amaldiçoar o seu filho. É aquilo que diz praga, cuidado, porque pode pegar sim. Uma mãe não deve amaldiçoar o seu filho nem a sua filha. Uma mãe não deve chamar o seu filho de maldito, de preguiçoso, de desgraçado. Não, são palavras de maldição. E se você, mãe ou pai, já fez, retire essas palavras imediatamente. Peça perdão a Deus e retire sobre isso, essas palavras sobre o seu filho. Isso não se pode falar, porque vocês têm autoridade espiritual também sobre o seu filho. E, portanto, toda palavra que você fala sobre a vida do seu filho vai surtir um efeito. Então, toda palavra deve ser palavra do quê? De bênção, de realização, de felicidade sobre o seu filho e sobre a sua filha. Isso Santa Mônica entendeu muito bem. Mesmo Agostinho vivendo lá na vida dele, as loucuras da vida dele, e depois, se você quer conhecer um pouco mais a história de Santo Agostinho, você procura as Confissões de Santo Agostinho, que é um clássico. É um clássico, as Confissões aí, o próprio Agostinho faz a autobiografia dele, relata tudo que aconteceu com ele antes da conversão. Mônica, mesmo com toda a confusão que era Agostinho antes da sua conversão, não lançava palavras de maldição sobre seu filho, senão que rezava e lançava palavras de bem, palavras de felicidade, palavras de bênção sobre seu filho. E aí então aconteceu a conversão de Agostinho. Então que isso fique muito claro, toda oração ela tem resposta. Você que é pai, você que é mãe, tem autoridade moral sobre o seu filho, sobre a educação do seu filho. Não é? Essa autoridade moral sobre a educação, com o tempo ela pode até mesmo passar, se o seu filho entra por um bom caminho, se o seu filho segue os caminhos de Deus. Mas cuidado, porque a tua autoridade espiritual sobre o seu filho e sobre a sua filha permanece até a sua morte. Por isso, cuidado com as palavras que você dirige, cuidado com os sentimentos que você dirige com o seu filho e com a sua filha. Que sejam sempre palavras de bênção e que sempre sejam sentimentos, bons sentimentos dirigidos aos seus filhos. Vamos ler a palavra de Deus, então, que se encontra em Jeremias 29:12.
Vós me invocareis, diz o Senhor, e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Mais uma vez. Vós me invocareis, diz o Senhor, e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vós me suplicareis, e eu vos atenderei. Essa é a palavra do Senhor de hoje. Porque toda oração é uma oração, é um diálogo. Oração vem de oratio, do latim, que significa oralidade, falar. Quando eu falo ao coração de Deus, Deus me escuta. Deus escuta toda oração. Não há oração que não seja escutada e não há oração que não seja respondida. Sobretudo o poder da oração de uma mãe. Você que é mãe, que me acompanha, toda a tua oração será atendida, toda a tua oração será respondida. Quem sabe não de modo imediato. E as nossas orações de modo imediato quase elas não são respondidas, porque Deus não é imediatista. Deus vai trabalhando junto conosco. Deus vai trabalhando também o nosso coração quando nós vamos rezando. Porém, Deus escuta os teus pedidos. Você que é mãe, que quem sabe está rezando aí pela conversão do seu filho, pela conversão da sua filha, que já vem anos rezando para que saia das drogas, para que saia dos vícios, para que encontre um trabalho, continue rezando. Seja perseverante na oração. Olhe para Santa Mônica como um exemplo a ser seguido. Você que é mãe, mesmo que seu filho e sua filha não estejam metidos em problemas, em dificuldades, reze pelo seu filho, reze pela sua filha. Muitas vezes os pais e as mães reclamam demais dos seus filhos e não rezam. Reze pelo seu filho, reze pela sua filha, pela família do seu filho, pela família do seu filho, pela vocação do seu filho. Ninguém mais do que você, querida mãe, tem autoridade tão grande sobre seus filhos. Nem o Papa tem autoridade sobre seu filho e sobre a sua filha como você tem essa autoridade. Então reze, peça pelo seu filho, agradeça a Deus pelo dom do seu filho. E você que passa por algum tipo de dificuldades, saiba disso. A sua oração será respondida no tempo de Deus. Obrigado que você está aqui junto comigo, meditando a palavra de Deus nesta manhã de quarta-feira mariana, memória de Santa Mônica. Nós vamos para um rápido intervalo, fica aqui junto comigo, antes vem um recado para você. Você que está aqui acompanhando, você sabia que o açúcar inflama o seu corpo e que essa barriga dura e inchada pode ser o sinal de resistência à insulina? Cuidado, hein? A diabetes é uma doença muito perigosa, ela é perigosa mesmo para a nossa saúde, então não deixe que ela controle você. Sabe aquelas dores nas mãos, nos pés, os formigamentos, aquela sensação de gelo e dormência que deixam os dedos roxos? Com o Glicotrate, isso vai embora. A falta de ânimo, a sonolência, acordar várias vezes na madrugada, o medo de perder a visão ou de ter as feridas que não cicatrizam, tudo isso deixa de fazer parte da sua vida quando você controla o açúcar no sangue. Basta dar um passo certo para viver mais e melhor. O Glicotrate ele vai nivelar a glicemia, regular a insulina, o hormônio indispensável para a nossa qualidade de vida e combate as inflamações causadas pelo excesso de açúcar que incham o corpo. E tem mais, hein? Hoje você emagrece com a ajuda do Glicotrate e ainda leva de presente um kit completo de emagrecimento. É grátis. Além disso, ainda vou mandar de presente para você essa linda caixa de som, a MFM, que pode ser sua, mas são poucas unidades para você que ligar agora. E se você é aposentado ou pensionista, conte para nós e ganhe ainda mais presentes. Tem 70% de desconto para todo mundo que ligar agora. É desconto de laboratório. 0800 555 5123. Anota aí e liga agora. 0800 555 5123. É preço de custo, entrega rápida, você vai receber em casa ainda hoje. Então não perca tempo e peça agora mesmo o seu Glicotrate, a cápsula inimiga do açúcar. Em setembro, o Padre Reginaldo Manzotti te convida a celebrar a devoção às Santas Chagas de Jesus Cristo. Neste mês, vem comigo,
Vem comigo rezando. De um lado, Nossa Senhora nos amparando. Juntos nesta caminhada, rumo ao Cristo, nas suas chagas dolorosas e gloriosas. Acompanhe todos os dias o Terço Mariano, às 7 da manhã e às 6 da tarde. Aqui, na TV Evangelizar. No Paraná, planejamento, trabalho e cuidado refletem grandes resultados. Nossa educação é a melhor do Brasil, um espelho para o país. Líder nacional na implantação de escolas cívico-militares e onde 3 refeições por período refletem cuidado com todos os alunos. O estado que vê acontecer o maior programa de construção de moradias do país. Paraná, espelho para o Brasil, orgulho da gente. Governo do estado, terra de gente que trabalha e cuida. Você que tem sofrido com dores nas juntas, coluna, joelhos, dores no corpo, com certeza o seu médico já deve ter falado que é falta de cartilagem, ou recomendado cúrcuma ou magnésio ou alguma coisa desse tipo, não é verdade? Por isso, a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, enfim. Queremos o melhor para você. Atenção, esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade. É, na verdade, uma indicação poderosa que irá ajudar você que sente dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas ou na coluna. Se você convive com qualquer uma dessas dores, esse recado é para você. Muitas pessoas acabam se acostumando com a dor, achando que isso faz parte da vida. Mas não deve ser assim. Ninguém precisa aceitar a dor como algo normal. É possível viver sem dor, com mais disposição, mobilidade e qualidade de vida. E o melhor, de forma 100% natural, sem agredir o seu corpo. A Vitai Gold uniu o que há de melhor em pesquisa científica e ingredientes naturais para criar o Vitai 7 em 1. Um suplemento completo que combina os 7 produtos naturais mais usados no Brasil no auxílio do combate às dores. Ele traz magnésio e cúrcuma para aliviar inflamações e colágeno tipo 2, essencial na recuperação das cartilagens e articulações. Não perca tempo. Ligue 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitai 7 em 1 e com 70% de desconto para as 100 primeiras ligações. Mas liga agora, 70% de desconto, mais hora Pronove solúvel de brinde. Chegou o tempo de combate espiritual. 40 dias de oração, penitência e entrega total a Deus, sob a proteção de São Miguel Arcanjo. Todos os dias, às 4 horas da madrugada, a TV Evangelizar, junto com o Instituto Hesed, te convida a viver essa poderosa experiência de fé. Junte-se ao Exército Celeste. Reze conosco. Viva a Quaresma de São Miguel. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, nesta quarta-feira, dia 27 de agosto. Memória de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Também hoje um dado interessante, é dia em que nós também fazemos memória da Páscoa de Dom Helder Câmara, em 1999, e depois de Dom Luciano de Almeida, em 2006 ou 2007. Grandes bispos para o Brasil, foram grandes bispos para o Brasil. Então hoje também nós fazemos memória aí da Páscoa deles. E o nosso tema de hoje é o poder da oração de uma mãe. Nós vemos a leitura que está em Jeremias 29, 12. O profeta Jeremias, Deus falando por meio do profeta Jeremias: vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Nós vamos até Deus, invocamos Deus, suplicamos as suas bênçãos, suplicamos as suas graças, suplicamos a nossa conversão, e Deus vai dizer que Ele nos atenderá. Mas nos atenderá em que momento? No momento oportuno, no momento propício, Ele nos atenderá. Por isso aí nós vemos Santa Mônica como um grande modelo. A mãe de Agostinho,
rezou aí por Santo Agostinho por 32 anos. A iconografia coloca Santa Mônica como uma religiosa, que é um pouquinho errado, porque Santa Mônica não foi religiosa, sempre foi leiga. Então, Santa Mônica foi mãe de família, constituiu família, teve 3 filhos. Entre os 3 filhos, uma filha, foi 2 homens e uma mulher. A mulher se tornou depois, com o tempo, religiosa, monja na época. E depois, no futuro, haverá a conversão do seu filho Agostinho, e o seu filho Agostinho, então, se tornará primeiro padre, depois se tornará bispo, e é o grande teólogo que ainda hoje a igreja olha para os seus escritos com grande apreço. O poder da oração de uma mãe. Você que é mãe, você que me acompanha, sabe que você tem autoridade sobre seu filho. Por isso, mais uma vez, eu reforço isso. Abençoe os seus filhos, não os amaldiçoe. É aquilo que vai dizer São Paulo também. Abençoai, não amaldiçoai. Quando São Paulo está falando com os cristãos. Também, quando ele fala conosco, nós também somos chamados a fazer o quê? A abençoar, não a amaldiçoar. Porque a nossa oração, ela tem poder. A nossa oração, ela tem o poder para fazer o bem. Por isso, vamos usar as nossas palavras para fazer o bem. Vamos usar as nossas palavras para abençoar as pessoas que estão perto de nós. Nós estamos aí no ano da esperança. Vamos usar as nossas palavras para trazer esperança a tantas pessoas que estão aí desesperançadas da sua vida, que estão com problemas, que necessitam de uma nova esperança. Muitas vezes nós usamos as nossas palavras, às vezes para levar medo, que feio. Às vezes nós usamos as nossas palavras para levar ameaças. Às vezes nós levantamos a nossa voz para gerar calúnia, para gerar fofoca. Totalmente contrário com tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Que a nossa voz, que as nossas palavras levem até os nossos irmãos, até as nossas irmãs, esperança, laços de união, de diálogo. Que as nossas palavras levem amor até as pessoas que mais necessitam, que mais precisam. Que a gente possa corrigir muitas vezes as nossas palavras. Porque as nossas palavras também têm poder. Porque oração é o quê? Como eu dizia no bloco anterior, oração é oratio. Oratio vem do latim, que significa oral, falar. Eu falo. É isso que significa a oração. É um diálogo entre o meu coração e o coração de Deus. E como vão dizer os padres místicos da igreja, vão dizer, a maneira como eu trato Deus, eu trato os demais. Porque não existe uma desconexão da minha vida de oração com a minha vida normal. Elas devem caminhar junto, elas devem caminhar conectadas. Então, à medida que eu vou tratando Deus e como eu vou tratando Deus, eu vou tratando os meus irmãos. Uma oração na qual eu trate muito bem a Deus, eu fale muito bem, eu louve, eu agradeça, mas depois, saindo da oração, eu trato meu irmão, minha irmã má, pois existe aí alguma coisa, existe alguma desconexão que não está correta. Porque à medida que eu me aprofundo na minha oração, à medida que eu vou entrando em comunhão com Deus, eu vou também entrando em comunhão com os meus irmãos. Eu vou tendo o quê? Eu vou tendo uma comunicação maior com Deus. Eu vou melhorando também o meu temperamento. Porque é isso, a oração é esse falar com Deus, mas é adequar também o meu coração ao coração de Deus. É adequar as minhas vontades à vontade de Deus. Deus sempre responde às nossas orações em todo instante, em todo momento. Então, como eu dizia, você que é mãe, não desista de rezar pelo seu filho, não desista de rezar pela sua filha. Se ele está em caminhos tortuosos, continue rezando. Em um momento, a tua oração vai dar frutos. Mesmo se o seu filho não está por caminhos tortuosos, mas todo filho precisa de oração. Todo filho necessita de oração. Reze pelos seus filhos, reze pelas pessoas que você ama. A tua oração, ela vai ser respondida no tempo de Deus. Mas a palavra de Deus de hoje nos dá essa certeza. Vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Como eu dizia, Deus não é imediatista. Deus não vai atender assim. Eu fiz uma novena, pronto, Deus já me atendeu. Eu fui para uma missa, pronto, Deus já me atendeu. Não é assim. É pouco a pouco, porque à medida que nós vamos rezando pelos outros, pedindo a conversão dos outros, através da nossa oração, Deus também vai trabalhando no nosso coração.
Deus também vai trabalhando na nossa vida para nos converter também. Porque a gente muitas vezes pensa que só o outro precisa de conversão. Ah, não, vou rezar aqui pela conversão, não sei, daquela pessoa que está no vício, daquela pessoa que está na infidelidade, daquela pessoa que está longe de Deus. E muitas vezes a gente se esquece que nós também precisamos de conversão. Não é porque a gente vai na missa todos os dias e comunga e confessa que a gente não precisa de conversão. Não é porque nós estamos numa pastoral, num movimento, que a gente não precisa de conversão. Ao contrário, a gente precisa de muita mais conversão. Não é porque eu sou padre que agora eu não preciso mais de conversão. Ao contrário, cada dia mais e mais conversão da minha parte. Então, à medida que nós vamos rezando pela conversão do outro, que nós vamos pedindo a bênção de Deus para os outros, Deus também vai trabalhando no nosso coração. E também vai convertendo, também vai transformando o nosso coração. E aí nós olhamos hoje, como por exemplo Santa Mônica, como grande modelo. Veja os frutos da oração de Santa Mônica. A conversão do seu filho, Agostinho. E não foi uma simples conversão, porque Agostinho não é mais um santinho da igreja que por aí anda fazendo milagrezinho. Não. Agostinho é o príncipe, se assim podemos dizer, dos padres do Ocidente. No sentido de que príncipe é príncipe, né? Não tem nada a ver com monarquia. Príncipe quer dizer o principal, ou o primeiro dos padres, que tem preeminência sobre os demais. Todo mundo que estuda teologia tem que estudar os escritos de Agostinho. Alguma coisa vai cair aí de Santo Agostinho. Agora, o fruto desta oração de Santa Mônica foi esse filho, que se converteu. Primeiro se batizou, já Agostinho já era grande. A conversão de Agostinho se dá quando ele já era grande, se batiza. Depois ele continua a sua missão como cristão. Depois vai ser aclamado como presbítero, como bispo. E aí vai continuar então a sua missão na igreja. Santa Mônica foi perseverante na oração. Você que é mãe, você que é pai, seja perseverante também na oração. Mesmo que às vezes a gente tenha que nadar contra a correnteza, mesmo que às vezes seja difícil, muitas vezes, colocarmos e termos paciência em esperar o tempo de Deus. Mas é necessário a nossa oração, é necessário esse nosso diálogo com Deus. Nós dialogamos com Ele, é coração a coração, e é isso a oração. Mais do que repetirmos fórmulas, porque muitas das vezes, quando nós falamos a respeito de oração, nós pensamos que oração é repetir fórmulas. Eu repito várias fórmulas, eu repito Pai Nosso, eu repito Ave Maria, eu repito Creio, eu leio uma oração, né? Muitas vezes a gente lê uma oração. Isso também é oração, mas não é o suficiente. Oração é falar com Deus, oração é entrar nesse diálogo íntimo. E nós falamos com Deus através de quem? Através de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso pontífice. Ele é o pontífice, ou seja, é aquele que faz a ponte entre a nossa humanidade e Deus. É Ele que nos justifica. Por isso, nós nos dirigimos até Deus através do seu Filho Jesus. E claro, é necessário rezar o rosário, o terço, é necessário rezarmos. É necessário fazermos novena, participarmos da missa, confissão, comunhão, tudo isso é necessário. Mas que as nossas orações não fiquem presas somente a fórmulas. Que as nossas orações também sejam diálogos com Deus. Porque quando você ama uma pessoa, você dialoga com ela, você fala com ela. É próprio do amor se comunicar. Agora, imagina se uma pessoa que você ama tanto, você pega uma fórmula, você pega alguma coisa escrita e marca um encontro com essa pessoa. E em vez de conversar com essa pessoa, você começa a ler um monte de coisa. Vai ficar uma coisa estranha? Vai. Assim também é com Deus. Deus é uma pessoa que deseja ter a comunhão conosco. E por isso nós devemos nos comunicar com Deus, nos aproximar de Deus com o coração confiante, através da nossa oração, através da nossa entrega. Nós já vamos aí concluindo o nosso programa nesta manhã de quarta-feira, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, pedindo também a intercessão de Santa Mônica. Você que é mãe, você que é pai, reze junto comigo pelo seu filho, reze junto comigo pela sua filha nesse dia.
E tudo colocamos na intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora do Carmo, e tudo colocamos também na intercessão de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas alcançastes de Deus a conversão de vosso filho, transviado, depois Santo Agostinho, olhai para o coração de todos os filhos desobedientes, rebeldes e inconformados, que tantos dissabores causam ao coração das suas mães e de toda a família. Que vossas orações se juntem com as orações de tantas mães, Santa Mônica, para comover o bom Deus, a fim de que Ele faça seus filhos entrar em si e voltar ao bom caminho. Santa Mônica, fazei que o Senhor chame de volta à casa paterna o filho pródigo. Dai essa alegria às mães e aos pais. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Eu invoco a bênção de Deus sobre você, sobre a sua família, na intercessão de Nossa Senhora do Carmo e na intercessão de Santa Mônica. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique agora com o Bom Dia Evangelizar. Vigília Jovem, conectados com Deus. Momentos de oração, louvor, pregação e adoração ao Santíssimo.